E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Esse versículo apresenta Jesus falando para algumas pessoas que eram pescadores, convidando para que viessem após ele e assim os faria pescadores de homens. Nesse contexto, Jesus está chamando esses pescadores para segui-lo e tornarem-se seus discípulos, deixando sua profissão anterior para se dedicarem inteiramente ao seu ensinamento e propósito. Isso destaca a importância de priorizar a vontade do Senhor acima de nossos próprios interesses, assim como os discípulos deixaram suas ocupações para seguirem a Jesus. Como cristãos, hoje, enfrentamos o desafio de priorizar a vontade de Deus acima de tudo, mesmo que isso signifique sacrificar nossos próprios desejos e conforto. A entrega total a Deus exige renúncia e disposição para seguirmos a Cristo. Para vencermos esse desafio, devemos considerar todas as coisas como perda em comparação com o conhecimento de Jesus e estar dispostos a renunciar a tudo, assim como Jesus nos ensinou, para verdadeiramente seguir o caminho de Deus. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, que diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Precisamos estar dispostos a entregar tudo para seguirmos a Jesus. Isso não significa apenas deixar de lado nossos planos e sonhos, mas também estar dispostos a abrir mão de nossa zona de conforto e segurança. O Senhor nos chama para uma entrega total, onde cada área de nossas vidas é submetida à sua vontade. Esse compromisso não é fácil, pois implica em renúncias e desafios. Mas temos que nos lembrar que a entrega total a Deus traz uma vida abundante e cheia de propósito. Que possamos seguir o exemplo de Zebedeu e seus filhos, prontos para deixar tudo para trás e seguir o Mestre com todo o nosso coração. A entrega total a Deus não é uma mera opção, mas a própria essência do discipulado cristão. Assim como os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus, nós também somos chamados a renunciar, sacrificar e confiar totalmente na vontade de Deus. Olhemos para a vida de Jesus e seus atributos que testemunhamos nas Escrituras. Sua graça, sabedoria, autoridade, compaixão e ação do Espírito Santo. Que esses exemplos nos inspirem a nos entregar completamente a Deus, sabendo que essa entrega nos levará a uma vida abundante e cheia do poder do Senhor. Podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, que diz: Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Não podemos mais vacilar em nossa busca por Deus. A resistência ao seu chamado é um pecado grave, revelando um coração endurecido que busca apenas satisfazer suas próprias vontades. É hora de nos arrependermos, renunciarmos completamente a nós mesmos e nos entregarmos inteiramente à vontade de Deus, confiando plenamente em seu plano para nossas vidas. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Mais do que qualquer coisa neste mundo, devemos valorizar o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso significa que devemos colocar Ele como prioridade em nossa vida, mesmo que isso signifique abrir mão de laços familiares ou dos sucessos terrenos. Seguir a Jesus não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para uma vida plena e com propósito. Ao observar a vida dos discípulos e os atributos de Jesus, percebemos que a entrega total a Deus é a única forma de fazer uma diferença real no mundo e assim nos prepararmos para a eternidade.
Portanto, devemos o quanto antes renunciar às nossas próprias vontades e nos entregar completamente a Deus, seguindo o exemplo daqueles que seguiam a Jesus. Essa mudança de vida trará um impacto significativo, não apenas para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor.